houve, de um lado, uma, talvez, negligência dos bancos e algumas oportunidades que foram capturadas pelos entrantes, e talvez essa baixa disposição a empreender e incorrer nesses custos de curto prazo. Então, só aí já dá para falar um pouco desses casos que você mencionou. Então, primeiro, acho que os bancos ficaram tão grandes, são negócios continentais, e com isso você precisa naturalmente criar processos para gerir essa massa de clientes, de pessoas. E processo, para quem qualquer empreendedor que percebe, tem sempre prós e os contras. Você quer de alguma forma endereçar algum problema, mitigar algum risco, criar alguma fluidez, mas tem a contrapartida você engessar de alguma maneira. Uhum. E então, isso na escala que os bancos atingiram, engessou a tomada de decisão e talvez tenha criado muitos padrões. E quando você cria padrões, você também deixa de perceber o diferente. O que era o diferente? Então vamos a alguns exemplos. Você mencionou caso de cartões. Por que o Nubank conseguiu ter tanto sucesso? Ele tentou atingir um cliente negligenciado pelos bancos, que era um cliente de baixa renda, percebido como altíssimo risco, e que era muito difícil de ser atendido pelo banco pelo estudo de custo que ele tem, que é uma rede de milhares de agências pelo Brasil, que você tem que ter N funcionários, vários gerentes, tem que ter segurança, tem que ter um custo muito forte associado à movimentação de cédulas de dinheiro físico, tem muito custo associado. Para um cliente que, baixa renda, o que isso implica? Isso implica que vai ser um cliente de receita potencial baixa e que talvez tome o mesmo tempo de um cliente de mais alta renda. Então, assim, não fazia sentido para o banco dar tanta atenção. Mas o que eles não viram ali foram... outro fator, né? Há uma correlação alta entre quanto maior a renda, menor o risco de crédito, quanto menor a renda, maior o risco de crédito. Então ainda tem essa percepção de alto risco. Então os bancos tinham uma modelagem de crédito, talvez, assim, óbvio que é a segmentação, mas vamos simplificar aqui, muito parecida, talvez não endereçasse particularidade de baixa renda. Provavelmente eles davam um limite de crédito para esses clientes muito alto e que potencializava o custo depois de inadimplência. E além disso, uma estrutura de custos muito cara para atender. O que o Nubank fez? Ele oferece... outra coisa também, outro ponto que eu mencionei, tinha uma receita muito relevante de cartão, que era anuidade. Lembra-se da época que a gente pagava tanto de anuidade, não era só isento. O que o Nubank tentou como grande mote para vender o cartão dele? Primeiro, um cartão sem anuidade, apostando que ele conseguiria ter muita transacionalidade, então muita receita. Assim, para cada R$100 que a gente gasta com cartão, uma parcela disso vira receita do banco. Mais ou menos então, para cada R$100 você vai ter de R$1 a R$1,50 que vira receita do banco. O Nubank apostou muito nessa receita inicialmente, e dois, que conseguindo o engajamento, a principalidade desse cliente, ele conseguiria depois também oferecer crédito para ele, e então ter receita de novo, de crédito que a gente mencionou. E aí como é que ele conseguiu fazer isso de uma maneira que os bancos não conseguiram? Ele começou com limites muito pequenos. E ele ia iterando e tentando, tentativa e erro mesmo, aumentando o limite do cliente que fazia sentido. Vários ficaram pelo caminho, outros se tornaram rentáveis. Por essa seleção de clientes, ele construiu uma base de clientes rentável, engajada, e em base de clientes essa que era negligenciada pelos bancos. Então esse já foi um lado que os bancos ou não inovaram ou subestimaram. Outro caso também foi muito emblemático, vendo de fora, foi o caso de um negócio também bancário, que é o de maquininhas em lojistas, né? Os terminais de POS que a gente fala, para você receber qualquer tipo de transação com cartão. Como que era o modelo? Você também, essas empresas que oferecem esse serviço, um percentual de todo o volume transacionado é uma receita delas. Outra receita que elas têm, tem uma parte de crédito também, mas não preciso entrar nesse mérito agora, era o aluguel dessas maquininhas. E isso era uma receita muito importante. Então, qual era o interesse delas de tentar um modelo de negócio no qual não tivesse esse aluguel baixo? O que o PagBank, que na época PagSeguro, fez? E se eu vender a maquininha? E o incrível disso é que ele vendia a maquininha no início até com uma margem positiva. Ele vendia mais caro do que ele comprava. Hoje em dia você tem um equilíbrio que eles vendem abaixo desse preço porque eles se compensam depois. De outra forma. Mas no início fazia tanta pena que eles viram, olha, tem um contingente de lojistas menores que não conseguem ser atendidos numa agência bancária ou por um vendedor de rua dessas empresas de maquininhas e que gostaria de receber cartão, porque ele vai vender mais assim. Deixa eu tentar vender essa maquininha para ele. Então, isso já permitiu
a PagSeguro sair do zero. Ela já tinha alguma marca associada a transações digitais, ela começou com uma carteira digital. E isso foi gerando um ciclo virtuoso para ela, que ela foi gerando mais receita, mais resultado, ela pôde reinvestir em quem? Marca. Recuperando um tempo atrás, mesmo hoje, mas há um tempo atrás, a PagSeguro foi muito agressiva no bom sentido, e muita propaganda, não só em TV, mas também em mídia digital. Aí ajuda um pouco das empresas do Grupo All, e que promoveu muito os terminais da PagSeguro. E isso, de novo, permitiu ela entrar num flanco desassistido dos bancos, e que também, assim, de novo, desassistido e também negligenciado porque achavam que não poderia ser rentável, porque eles só pensavam na estrutura de custos dele e não pensavam de jeito diferente de atender. Outro exemplo deles... Enquanto eu vou ouvindo, pelo meu passado lá na XP, e quando eu fui sócio lá da XP, eu vi todo esse crescimento da XP no mundo dos investimentos ali, pegando muita parte dos clientes que estavam em bancos. E a receita é a mesma, né? É o cliente que era negligenciado, e não é nem porque o banco é malvadão, mas o banco eles são ainda tão grandes que eles tinham a opção de escolher qual cliente que eles queriam dar mais atenção. E não tem jeito, o cliente que tem mais dinheiro, obviamente vai ser mais bem atendido por um banco. Mas a consequência foi essa, né? Começou a surgir uma série de iniciativas que atendiam esse cliente pequeno. No final até resolvia um problema para o banco, porque ele não conseguia atender mesmo, mas resolvia um problema da sociedade, né? E o ponto é que esse serviço acabava sendo tão bom que interessou até os outros clientes que eram atendidos pelos bancos, né? Não, perfeito. Esse exemplo da XP também trata dos dois ângulos. Tem um lado que você tinha... Quem que era o assessor de investimentos? Era o gerente do banco. E, de novo, para criar processo, os bancos criaram metas de vendas de gerentes. E, assim, eu não estou nem entrando pro lado, assim, só... Era a forma como eles são cobrados, como são incentivados. E é muito difícil você ser, como profissional, né, uma pessoa especialista em todos os problemas de conta corrente, de seguros, de consórcio, de investimentos, de crédito. E não necessariamente a maior receita de curto prazo para um banco vai ser a receita de investimento. Na verdade, ela normalmente se compõe ao longo do tempo. Você investe e vai oferecendo receitas depois com isso. Então, é natural que o incentivo também de um gerente não seja conhecer, dar tanta atenção a isso. E nisso, a XP, com toda a rede de agentes autônomos que ela desenvolveu e estimulou, deu uma atenção bem maior, mais especializada, do que o gerente conseguia dar. E por quê? De novo, o banco era um negócio massivo. Eles talvez estivessem focando em clientes que eles achavam que individualmente eram mais rentáveis, e perderam de vista uma massa de clientes afluentes, que a gente fala, que não são altíssima renda, mas são alta renda para o Brasil e conseguem investir, e que não eram bem atendidos pelo típico gerente de banco. Tanto que hoje eles reconheceram, e todos os bancos, grandes bancos de varejo, criaram sua rede de assessores de investimento, alocando na gente para justamente ajudar e contra-atacar o que a XP percebeu. E abriram suas plataformas. E abriram suas plataformas também. Muito claro, né? Antes você ia no Itaú, você investia só em coisas do Itaú. Hoje você tem acesso a outros produtos, enfim. E até dentro da historinha dos bancos é um episódio muito interessante, né? Porque a XP vinha com o lema de desbancarizar, aí ela estava indo para o IPO, o Itaú comprou a XP, então desistiu do IPO e depois vendeu, e foi quando ela foi de fato para o IPO, né? O setor financeiro também tem muito disso, muitas fusões e aquisições, né, que movimentam esse setor e ajudam a consolidar algumas marcas e também ajudam a salvar outras, né? Porque às vezes muitos M&As no setor acabam sendo até algum banco que ia ficar pelo caminho e se junta com outro. Isso acontece com frequência, realmente. Assim, a exceção disso é esse Banco do Brasil, a curiosidade histórica. Ele foi fundado em 1908 por Dom João VI. Então é o banco mais antigo. Mas tirando isso, pega o Santander, que você mencionou. Ele foi uma coleção de aquisições feitas pelo Banco Espanhol. A maior delas, o Banespa, muito emblemático aqui em São Paulo. Mas para os cariocas, também o Banco Real. Um banco também super relevante. O Itaú. Uma grande fusão foi o Itaú com o Unibanco. Houve outras aquisições pelo Itaú ao longo do tempo, mas essa foi muito emblemática. Mas essa foi... O próprio Bradesco, uma aquisição grande que eles fizeram não faz tanto tempo atrás, foi a operação da HSBC no Brasil. E em alguns casos também, quando você tem uma situação de um banco, uma situação muito ruim, a gente viu isso muitos anos 90, né? Passado o período, assim, a gente finalmente endereçou nosso problema de hiperinflação, isso mexeu muito na rentabilidade dos bancos, porque eles conseguiam uma receita mais fácil usando o overnight, né? Realmente com a receita de um dia para o outro, só pela questão da hiperinflação.
na saída disso, você cria a dificuldade de o banco tem que ganhar dinheiro da forma tradicional, que é pegando depósitos, dando crédito. Então tem que avaliar bem o risco do cliente, provisionar adequadamente para ter uma rentabilidade razoável. Se você passa décadas desacostumado a fazer isso, é um desafio. E, não à toa, nós temos alguns problemas de insolvência na década de 90 e houve essa combinação de fusões entre bancos, mirando um sistema financeiro mais solvente. Uhum. Mas aí, voltando talvez para os últimos 15 anos, tiveram algumas das coisas emblemáticas. A da XP, pelo Itaú, foi muito importante porque, do lado do Itaú, foi uma aquisição muito boa em termos financeiros, Sim. meio óbvio, dado o trade em si, quanto o comprou trade e quanto vendeu. Agora, tem um ônus e bônus nisso. O objetivo do Itaú era o controle, que o Banco Central não permitiu. Exato. Né? Não foi nem o CAD, foi o Banco Central. Uhum. E acabou que teve um efeito que foi o Itaú comprando a XP, emprestou uma reputação de décadas para a XP, Exato. o que potencializou muito o crescimento dela. Então, acho que o Itaú ganha dinheiro. Porque, voltando para a palavra inicial do começo do programa, confiança. Confiança. A XP, a gente sabia do trabalho que fazia, mas era difícil você convencer alguém que estava acostumado com as marcas Itaú, Bradesco, BB, a trocar pela XP. Exatamente. E aí, você pega uma situação que a XP acelerou seu crescimento depois disso, e agora talvez incomode mais o Itaú do que incomodava naquele momento. Então, assim, foi um outro caso emblemático. E outras transações também, você olha essas empresas de maquininhas, né? Você tem as grandes ainda dos bancos são Cielo, Rede e GetNet. A Cielo acabou de fechar o capital recentemente por Bradesco Banco do Brasil. Uhum. A Rede, o Itaú fechou o capital anos atrás. E isso, assim, isso é até curiosidade histórica, né? Então, elas abriram capital ali anos 2000, a Cielo um pouco depois da Rede, 2009. A Cielo abriu como VisaNet, né? Perfeito, como VisaNet. E no momento em que, assim, eram negócios muito bons, muito rentáveis, mas você tinha uma incerteza de se eles continuariam assim, em virtude do que poderiam ser mudanças regulatórias que acabaram acontecendo. No início, logo depois do IPO, especialmente da Cielo, era uma ação, inclusive, que foi alvo de muito ceticismo. As pessoas achavam que ia ter uma dinâmica competitiva predatória, e no começo, quando até que houve, depois a gente pode detalhar isso, mas houve ainda alguns anos em que foi um negócio muito bom. De novo, a gente pode entrar em detalhe disso depois também. Fato é que quando o Itaú fechou o capital da Rede, houve muitos minoritários insatisfeitos com isso. Uhum. Depois o negócio em si, de adquirência dessas empresas, se tornou muito pior. Aí houve a dúvida se a alocação de capital do Itaú foi boa. Só que estrategicamente fez muito sentido. Porque o Itaú conseguiu, com o passar dos anos, integrar bem melhor a operação da Rede com a dele Itaú. E hoje a Rede, que nunca tinha sido, até a líder de mercado, de forma inédita. A maquininha. A maquininha. Uhum. A despeito de, por exemplo, a Cielo, que tem por trás 2 grandes bancos, deixou de ser e historicamente era. Então, assim, várias aquisições foram muito interessantes, muito tempestivas e importantes. E aí tem vários casos. O BTG tem sido muito hábil, assim, nesse período, nos últimos anos, de fazer aquisições que agregam valor para ele, mas aquisições menores, eu diria. A XP consolidou comprando Modal, que também era um pequeno concorrente. No mundo das corretoras, a XP talvez tenha sido a mais ativa, né? Que foi Modal, Rico, Clear, Interfloat lá atrás, enfim. E tudo potencializando ainda mais as vantagens competitivas que a XP tem de escala. Até por isso, aí fazendo um ponto ao que a gente mencionou, aí por que o Banco Central não deixou o Itaú comprar a XP? Justamente pelo risco competitivo que representaria você ter o termo técnico disso é o Maverick, em termo de economia, né? Aquele entrante que pode realmente incomodar os incumbentes e mudar o ambiente competitivo do setor. Se ele é comprado justamente por um grande incumbente, você não tem esse efeito positivo no ambiente competitivo. Mal comparando também, você tem no mercado de bolsas. O que você teve há um tempo? Várias fusões. Então, lá atrás, a Bolsa do Rio foi comprada pelas bolsas de São Paulo, você teve a fusão da Bovespa com a BMF. E depois a BMF com a CETIP. Com a CETIP. E isso hoje criou um monstro que é a B3. Uhum. Então, isso, assim, é até importante quando o regulador está atento a esse tipo de comportamento. Há casos em que não é tão ruim você ter um player tão dominante, a gente pode depois discutir isso. Sim, quero discutir isso mesmo. Mas, via de regra, você deixar os incumbentes comprando quem são os entrantes é um problema. Tem até um detalhe histórico disso ainda em maquininhas.
Eu me lembro que causou muita perplexidade lá em 2016, quando houve boatos que o Bradesco compraria a Elavon, que era um pequeno concorrente da Cielo. Aí os minoritários de Cielo falam, mas espera aí, o que ele vai fazer comprando a Elavon se ele já tem a Cielo aqui? Isso foi uma repercussão negativa, o preço da Cielo caiu, uma percepção de risco de governança muito forte. Na verdade, eles estavam vendo um risco que acabou acontecendo, da Elavon ser comprado por um entrante, que foi a Stone, e isso ajudou a Stone a ganhar uma massa crítica, né, uma escala, que acelerou o processo dela de evolução e de crescimento, e que hoje, inclusive a Stone é líder no segmento de mercado de médios lojistas. Então, eles já estavam vendo isso, não era tão flagrante talvez para o mercado, mas, de novo, até a reação inicial, olhando de fora, era de o que está acontecendo, mas era uma tentativa de um incumbente de proteger o mercado que era muito importante e rentável, que era esse mercado de maquininhas. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!